João capítulo 8, eu vou ler a partir do 31. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, os judeus que criam nele, eram os judeus que estavam acompanhando Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis. Bem, eles estavam seguindo Jesus, mas Jesus olha para eles e diz para eles, se vocês permanecerem, de verdade vocês são. Vocês estão me seguindo, mas de verdade vocês são, se vocês permanecerem na minha palavra. Só existe um caminho, é a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Por quê? Por causa da palavra, porque estão ouvindo, permanecem na palavra. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então ele inclui o mundo todo, todos pecaram. Nós somos servos do pecado, mas ele já diz que aquele que o segue, que permanece nele, ouve a sua palavra, é livre, porque conhece a palavra e é livre. Respondeu Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Olha que contraste estranho. Jesus, lá no começo, a Bíblia declara que muitos seguiam Jesus porque criam nele. Jesus diz para eles, se permanecerdes, sim, vocês são meus discípulos. E aqui nesse versículo, ele diz para eles, vocês procuram matar-me. Jesus já estava prevendo aquilo que não estava acontecendo nos seus corações, por isso que Jesus está dizendo, vocês querem me matar. Até o momento, ninguém disse nada que queria matar Jesus. E aí continua a leitura e diz assim, eu falo do que vi junto de meu Pai. Jesus é Senhor de tudo. E junto do Pai, ele já está falando aquilo que ele já viu, ok? Porque ele é Senhor. E aí diz, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosses filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Em suma, Abraão ouviu e obedeceu. A obra de Abraão foi a obediência. Ele ouviu Deus, ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Sai da tua terra, Abraão, vai para a terra que te mostrarei. Eu ouvi, eu criei, eu faço. E eles não estavam fazendo. Jesus estava apontando e dizendo, vocês não fazem, vocês estão me seguindo, mas não estão seguindo o que eu estou falando. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai, que é Deus. Eles estão dizendo e apontando para os samaritanos, porque existe em Israel, e existia naquele tempo, um povo que era o povo completamente descendente de Abraão, que não se misturou com outros povos, e um povo que se dizia judeu, que se misturou com outros povos. E eles chamavam esses filhos de fornicação. Eles tiveram outros pais, mas eles estão dizendo para Jesus, nós não somos filhos de fornicação. E aí eles continuam, e aí continua a leitura assim, disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque não entendeis
Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele está dizendo, o que vocês ouvem é a voz do diabo. Sabe por que ouvem a voz do diabo? Porque vocês satisfazem Satanás com o desejo que há no coração de vocês. Porque vocês não ouvem a minha palavra e não se satisfazem com aquilo que eu ordeno. É o que Jesus está falando para eles. Versículo 45. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escutem bem, igreja, quem é de Deus, aquele que verdadeiramente é discípulo, que está liberto, aquele que tem a palavra de Cristo, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quem não é de Deus, não escuta a palavra de Deus, não ouve a voz de Deus. Até aí, tranquilo? Versículo 48. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano? Lembra? Eles disseram assim, nós não somos filhos de fornicação. Eles estavam dizendo, você é filho de fornicação, você é filho de outro pai, você é um judeu pela metade. E aí eles dizem, e que tens demônio. Eles começam a afrontar Jesus. Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Por que estão desonrando a Jesus? Porque estão dizendo que ele não é filho de Deus, que ele é de descendência estranha. E estão desonrando a ele porque Jesus está falando a verdade e eles não estão ouvindo. Eu, porém, versículo 50, não busco a minha glória. Há quem busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aí eles endoidaram de vez. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem glorifica é o meu Pai, o qual dizes que é vosso Pai. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, aí ficaram loucos de vez. Ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Jesus começou o seu ministério com 30 anos e morre com 33. Jesus, para eles, era um garoto, novo, era um garoto, jovem, porque o ministério começava aos 30 e eles iam amadurecendo, e era o respeito aos anciãos. Quanto mais velho, mais respeito tinha. E aí está Jesus com 30, 31, falando coisas para eles, e eles falam, você está louco, não tem nem 50 anos, é um garotão. O que tu está dizendo para a gente? Tu não tem nem 50 e viste Abraão, enlouqueceu? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa é aquela mesma palavra que Deus disse a Moisés. Deus, o que eu vou falar para aquele povo lá? Quem é você? Qual o seu nome? E Deus disse, eu sou o que sou. Jesus repete e diz,
que, quando eles perguntam, quem é você? Ele disse, eu sou. Ele está declarando, eu sou Deus. E aí o que acontece? Disseram-lhe, versículo 59, então pegarem pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Paizinho amado, está a tua palavra diante de nós. Ensina-nos a tua verdade. Ensina-nos o que o Senhor quer para nós. Precisamos do teu auxílio, como precisamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Discurso de ódio. Discurso de ódio. Discurso de ódio? Não é o que a gente ouve hoje, as pessoas falarem. Discurso de ódio. Se você falar alguma coisa para alguém e a pessoa se ofender por causa daquilo que ela quer ser, é um discurso de ódio. É um discurso de maldade. É um discurso de violência. É um discurso que faz mal às pessoas. Por que querem matar Jesus? Por que, quando a gente olha esse texto, a gente vê as pessoas com raiva de Jesus, querendo matar Jesus, tendo ódio de Jesus? Eu, quando era criança, novo, eu nasci num lar evangélico, então eu sempre ouvia os pregadores, papai, mamãe, ensinando a gente a palavra. E quando chegava nessa parte, nesse texto, onde eu via o ódio do povo de Deus por Jesus, eu não entendia. Eu ficava, como é que pode? Jesus curou, Jesus fez milagres maravilhosos, Jesus tirou pessoas de situações horríveis. Como que eles não amavam Jesus? Não é possível, eu era garoto e isso não entrava na minha cabeça. Não entrava, não era possível algo tão extraordinário acontecendo no meio de um povo e eles com um coração tão duro ao ponto de querer matar Jesus. Tem lógica isso? Tem lógica? Não tem lógica. É algo assim que você fica bobo, não tem motivo. Qual seria o motivo? Por quê? Essa é uma palavra que a gente precisa guardar e começar a observar. Porque Jesus, hoje, é odiado por todos. Mas aí vocês vão me dizer, Jesus não é odiado, as pessoas falam, eu amo Jesus. Olha, Jesus é tudo para mim. Olha, se não fosse Deus, não é isso que a gente ouve? Deus me deu tudo, eu tenho tudo que eu peço, Deus me dá. Quem nunca ouviu isso? E se você vai contra isso, não, você está com um discurso de ódio. Você tem que pensar bem, porque você quer humilhar alguém. Você tem algum problema. Você deve estar com um demônio no corpo. Você é que está errado, por estar falando verdades que a gente não quer ouvir. João capítulo 5, nós vamos ler a partir do 16. Aliás, os 3 primeiros versículos. 16, 17 e 18. De João capítulo 5. Diz assim, e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus. Percebe? E procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. É um troço que parece que é ilógico, né? Porque Jesus curava no sábado. Jesus curava no sábado, eu não gostei que ele curou no sábado, eu vou matar ele. O cara está morrendo ali, está todo estrupiado, todo torto. O cara é cego, coxo, está ali. Mas no sábado Jesus cismou de curar o camarada. Aí viram os religiosos. Vou matar esse homem, porque está fazendo um milagre, tirando alguém da sua enfermidade, da sua dor, do seu sofrimento no sábado. Mata esse camarada, porque ele está indo de contra o nosso regime, a nossa ideia, aquilo que nós colocamos na nossa cabeça, porque não era a lei, era a ideia da cabeça deles. A lei era para apontar alguma coisa, e aquilo que foi apontado estava ali diante deles. O descanso estava diante deles. O sábado era para apontar o descanso. E o descanso estava dando descanso ao moribundo.
Alguém que está doente, sofrendo. Aí está o descanso. E aí os religiosos dizem para Jesus, vamos matar esse camarada. Ou diz para os outros, né? Vamos matá-lo, porque ele faz um milagre no dia de sábado. Versículo 18. Versículo 17. E Jesus respondeu-lhe, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Entenderam por que os judeus queriam matar Jesus? Por que eles queriam matar Jesus? Porque eles olhavam para a lei, mas não enxergavam o que a lei apontava. A lei aponta para os seus pecados. A lei aponta porque eles não estão livres e que eles precisavam de libertação. O libertador chegou. O sábado, o descanso, a vida chegou e estava libertando. Mas eles continuavam olhando para a regra da lei, não olhavam para onde a lei apontava. Eles achavam que eles cumpriam a lei, que eles eram santos e não precisavam de liberdade. Jesus está libertando e está descumprindo algo que está nos seus corações, nos desejos da sua alma. E por estar no desejo da sua alma, mata este homem, porque ele descumpre aquilo que nós amamos. Estão entendendo? Vamos lá. Agora, por que que os gentios, por que que os outros que não são judeus, não amam Jesus, odeiam Jesus? Por quê? Os judeus a gente já sabe, que é porque Jesus quebra a lei. Ele pode curar, ele pode fazer maravilhas, mas e a gente? E os americanos, os gregos, porque antigamente o ódio era só dos judeus para com Jesus. E quando Jesus ressuscitou e os apóstolos começaram a falar de Jesus, os judeus estavam lá, mata os discípulos deste homem, porque eles ainda quebram a lei. Correto? Era só os judeus. Mas, de repente, o mundo todo agora persegue os cristãos. O mundo todo. Por quê? Vamos continuar lendo. Volta lá para João capítulo 8. Vamos ler do 45 ao 47. Olha o que diz aí. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Por que que o mundo não ama Jesus? Porque não escutam a palavra de Deus. Quem não escuta a palavra de Deus, não é de Deus. E escutar a palavra de Deus, meus irmãos, não é ler a Bíblia. Escutar a palavra de Deus não é ver uma mensagem na internet. Escutar a palavra de Deus não é formular mensagens legais e mandar para as pessoas. Não, escutar a palavra de Deus não é porque eu estou aqui pregando. Olha, o pastor, ele escuta a palavra de Deus porque ele está pregando. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que ele falou lá no começo, no versículo 31. Volta lá, Lúlio, no versículo 31 para a gente ver o que está escrito lá. Olha só, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus. O que é permanecer na palavra de Deus? É cumprir a palavra dele, é dar ouvido ao que está escrito. Não é dizer Deus é amor e eu faço o que eu quero. Por que que o mundo não ama Deus? Porque a palavra de Deus vai contra o desejo que está nos seus corações. Por isso Jesus diz, o vosso pai é o diabo. Por quê? Porque vocês não creem em mim. Por que que não creem em mim? Porque não ouvem o que eu falo. Não cumprem o que eu digo. Não fazem. Olha só, vamos lá, João capítulo 15. Só para a gente ver por que que o mundo nos odeia. Eles odiavam a Cristo. Correto? Os judeus. Mas Jesus morreu.
Ele ressuscitou. Jesus já não estava mais pregando no mundo, estava? Estava, através de nós. Então, a palavra que nós pregamos é a mesma que Jesus prega. Olha lá, João 15, do 16 ao 27. Olha o que diz aí, está falando para os discípulos. Se coloca no meio, se é um discípulo de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus e entende isso, se coloca nesse entendimento. Não me escolheste vós a mim. Então, nós não escolhemos a Jesus, mas eu vos escolhi a vós. Ele nos escolheu. E vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Vocês são meus discípulos? O mundo está odiando vocês? O mundo vai odiar vocês? Pastor, vai me odiar por quê? Porque eu sou crente? Não, por causa da palavra, não é por causa de você. É porque eu vou para a igreja? Não tem nada a ver porque você vai para a igreja. É porque você fala da palavra. Tá bom? Grava bem isso no coração. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome. Não é por causa do nome de vocês. Aí alguns podem achar bem estranho, né? Não estão me perseguindo. Não tem ninguém com ódio de mim. Não tem ninguém com raiva de mim. Aliás, todo mundo gosta de mim. Eu sou uma pessoa muito legal. Eu vou com todo mundo, fico bem com todo mundo, não faço mal a ninguém. 21. Tá. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, isso. Porque não conhecem a verdade conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Entenderam isso? Jesus está dizendo, ele veio ao mundo. Se ele não tivesse ao mundo, não viesse ao mundo, ninguém teria preocupação nenhuma de dizer, eu faço o que eu quero, eu peco do jeito que eu quero. Mas Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para dizer que estamos em pecado. E agora ninguém mais tem desculpa, porque ele mostrou que estamos em pecado. É isso que ele está falando. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito Santo da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. O que Jesus está falando para eles é o seguinte: o mundo vai odiar vocês, não é por causa de vocês, não é porque vocês têm carro ou têm mansão, ninguém tem mansão aqui, né? Nem é porque vocês têm iate, tem muitos quartos dentro de casa, as pessoas não vão achar vocês soberbos, não. Aliás, o mundo gosta disso, pode até falar mal dos ricos, mas todo mundo quer ter riqueza, né? O que acontece é que vão falar mal de nós, dos servos de Deus, porque temos em nós a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que aponta o erro da humanidade. Por isso o mundo nos odeia. Eles odiaram Jesus por causa da verdade, a verdade veio sobre nós, e por causa da verdade estar sobre nós, eles também nos odeiam.
A gente não está aqui no papel de juiz, de julgar as pessoas. Entendam bem claro. Ninguém está aqui para apontar o dedo. Eu não tenho autoridade nenhuma para dizer, eu mando você fazer isso. Ou não faça isso porque eu estou mandando. Se você fizer desse jeito porque eu mando, você vai ser salvo. Não é essa a minha função de crente. A minha função de crente é apontar que Jesus, o Senhor da vida, não permite que aquele que está em pecado permaneça em pecado, porque se permanecer em pecado, está desobedecendo a Ele, e por causa do pecado, receberá condenação. O meu papel e o seu papel é apontar para o Salvador que odeia o pecado. E Ele, sendo o Senhor, não permite o pecado. E eu preciso alertar as pessoas. E por isso, eles nos odeiam. Palavra estranha, né, pastor? Não tem ninguém odiando a gente. Será? Olha só. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso o mundo nos odeia. Odeia Jesus, porque não são de Deus. Não querem ouvir as palavras de Deus. O mundo não quer ouvir a palavra de Deus. O que eles dizem? Vou falar para vocês. Somos livres. Somos donos de tudo o que temos. Somos donos de tudo o que temos. E o meu corpo é meu. O meu desejo é meu desejo. A minha vontade é minha vontade. Eles dizem, faço com o meu corpo o que eu quero. Faço da minha vontade o que eu quero. Faço do meu desejo o que eu quero. Quando a pessoa tem isso na sua mente, ela está dizendo para Deus, eu odeio a tua palavra. Porque o que Deus veio fazer no mundo é mostrar que a nossa vontade nos leva ao inferno. E o que o mundo quer dizer para mim e para você é que nós não podemos interferir na vontade deles. E, na verdade, a gente não interfere na vontade de ninguém. A única coisa que nós fazemos é apontar que aquele que é Senhor de tudo odeia o que as pessoas fazem por não obedecer à sua voz. Você sabia que essa é a sua função? A minha função não é obrigar as pessoas a não pecar. A minha função é dizer para as pessoas, cuidado com o seu pecado, porque o seu pecado está te levando ao inferno. A minha função é dizer para as pessoas que o seu desejo, ele deve estar tratado debaixo da palavra de Deus. Deve ser moldado pela vontade de Deus. O seu corpo deve ser moldado pela vontade de Deus. Os seus bens devem ser moldados por Deus, porque tudo é dele. Abre aí comigo, Salmo de número 24, versículo 1. Vocês já viram que qualquer coisa que se fala contra isso é discurso de ódio? Se você fala, olha, cuidado com os desejos do teu coração, isso não é bom, Deus não aprova, isso é discurso de ódio. Olha, você está, como dizem, você está oprimindo, não oprima. Eles já estão dizendo para os filhos que eles não podem mais ouvir os pais, que é para os filhos fazer aquilo que estão no desejo do coração. Façam o que vocês quiserem, porque os pais não podem mais oprimir vocês. Porque é discurso de ódio, é violência. Se você dizer para o filho, não faça isso, não seja desse jeito, é discurso de ódio. Não é discurso de ódio, é amor. Porque a criança, ela precisa de exemplos. Se ela não tem exemplo, ela vai seguir algum exemplo, querendo ou não. Se o colega dela rouba e ela vê o colega roubando, ela vai roubar também. E ela vai crescer naquilo. Por causa do pecado que existe nela, e precisa haver uma repreensão, precisa haver uma palavra de não faça. Por isso a palavra de Deus nos ensina o que devemos ou não fazer. Mas as pessoas não querem ouvir a Deus. Elas não querem ouvir a Deus porque querem fazer aquilo que está no seu coração. E aquilo que está no seu coração muitas vezes leva elas ao inferno.
E quando você diz é pecado, as pessoas dizem isso é opressão, você está me oprimindo. E isso está dentro da igreja. Não se pode mais falar a verdade porque as pessoas estão doloridas. Deus, eu não quero ouvir, eu quero teu amor, mas eu não quero ouvir. Não é para a gente que elas dizem isso, elas estão dizendo para Deus. Olha o que diz a Bíblia. Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele... O que é de Deus? Tudo. Como que eu, sendo de Deus, vou dizer para Deus, eu não quero te ouvir? Entenderam? Quando eu digo para Deus, eu não quero te ouvir, eu quero ser o que eu quero ser, porque é um problema meu, eu estou dizendo, Deus, não se intrometa na minha vida. E Ele é quê? Ele é Senhor de tudo e dono de tudo. Outro versículo, 89, versículo 11. Teus são os céus, e tu é a terra, e o mundo e a sua plenitude. Tu os fundaste. Sabe o que quer dizer isso? Eu, Deus, formei tudo, e tudo é meu. Quando Deus permite que a sua palavra venha ao mundo, é para alertar ao mundo que o mundo não olha para Deus. A palavra de Deus é o fundamento de dizer que aquele que está no mundo precisa ouvir Deus. E se o fundamento, a verdade vem ao mundo, e as pessoas dizem, eu quero fazer o que eu quero, elas estão em condenação. Porque o dono da vida está dizendo, tudo é meu. E você está dizendo ao dono de tudo, eu não quero nada seu. Se nada é seu, como que você vai dizer para o dono de tudo, não quero o que é seu? É o troço ilógico. Eu não entendi antigamente por que as pessoas odeiam tanto a verdade. Mas é por causa do pecado, porque é mais fácil eu fazer o que está no meu coração do que fazer o que está na Bíblia, do que o que está na palavra de Deus. Por isso as pessoas inventaram esse negócio de discurso de ódio, para dizer para mim e para você que estamos oprimindo-as. Quando dissemos para elas, não faça isso porque é pecado, Deus não gosta disso. E as pessoas viram para você, Deus é amor. Como que Deus não vai gostar disso? Deus é amor, Deus não se preocupa com isso. Ah, Deus não quer nada de mal para as pessoas. Quem disse? Quando a gente vê na Escritura, a gente vê Samuel regendo o povo, não existiam reis naquela época, na época do profeta Samuel, e Samuel vai envelhecendo, e os filhos de Samuel começam a fazer coisas erradas. Aí, o povo chega para Samuel e fala assim, olha só, nós queremos um rei, não queremos mais que teus filhos e você governe sobre a gente. Olha para quem estão falando para Samuel, correto? Eles não falaram assim, Deus, nós não queremos que o Senhor nos governe. Eles falaram para Samuel, Samuel, não governe sobre a gente, nós queremos um rei. Samuel chega diante de Deus e fala, aí pai, eles não querem mais que eu esteja na direção não. Aí Deus olha para Samuel e fala, eles estão rejeitando você não, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Entenderam? Samuel, não é você que manda no povo não. Crentada, não é vocês que mandam no mundo não. Quem manda sou eu. Eles não estão contra vocês, eles estão contra mim. E por estarem contra mim, eles vão contra vocês. É diferente. Entenderam? A lógica é que o mundo não quer ser governado por Deus, porque o governo de Deus interfere nos seus prazeres, nas suas decisões, nos seus deleites, nas suas ideias. Quando Samuel obedece a Deus, o povo olha para Samuel e diz, nós não queremos. Mas Samuel não está fazendo nada de sua vontade. Samuel está ouvindo Deus e falando o que Deus está mandando. Sempre foi assim. Todo tempo é assim. Quando estou aqui na frente, não sou eu dirigindo a igreja. Eu não posso. Não façam o que eu estou mandando, pelo amor de Deus, não façam. Façam o que Deus está mandando através da sua palavra. Não, se eu pregar algo que não seja de acordo com a palavra, não façam. Não façam porque alguém disse assim, olha, faça tudo o que o teu pastor mandar, porque ele é ungido de Deus. Sai fora disso.
Se o teu pastor não tem autorização de Deus para falar, ele só fala de coisas para enriquecer o coração dele, de acordo com o que as pessoas podem oferecer para ele, sai. Porque se ele não traz a palavra que pode corrigir a vida de vocês, não serve, não presta. Eu não tenho autorização de mandar em vocês. Não tenho autorização. Eu tenho autorização de dizer e alertar vocês. O que Deus manda é isso. Cumpram vocês, se vocês entenderem e ouvirem a voz de Deus. Porque quem ama a Deus, ouve a palavra de Deus. Foi o que ele falou. Porque quem não ama a Deus, não cumpre a palavra de Deus. E aí você pode decidir, eu amo a Deus ou amo o mundo? Porque para amar a Deus, tem que ouvir a sua palavra e cumprir os seus mandamentos. Olha o que diz aqui, Atos capítulo 17. Vou ler alguns versículos, 24 ao 26, e depois eu vou ler o 28, a parte A. Diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Deus, o Senhor, Deus do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homem como que necessitando de alguma coisa. Deus não, de maneira nenhuma é servido por nós. Deus não habita nesse espacinho aqui. Ah, pastor, claro, aqui está feio, mas lá no Templo de Salomão, lá em São Paulo, Deus habita, porque lá está bonito, Deus deve ficar, olha, feliz de estar lá no Templo de Salomão, porque lá é bonito. Não, Deus não habita em templos onde os homens colocaram as mãos. Por que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens? Porque não foi Ele que fez, foi você, fui eu que fizemos, fui eu que botei as cortinas, fui eu que estou botando a aparelhagem de som, sou eu. Por que Deus vai habitar num lugar onde eu meti a mão? Onde está a minha digital? Não vai. Agora Ele habita onde Ele fez. Ele é dono de tudo. Ele está onde está. Ele é Senhor, Ele é Deus. E Ele está, e Ele é. Eu vou ali fora, Ele está lá. Eu estou aqui dentro, Ele está. Eu estou no banheiro, Ele está. Eu estou tomando banho, Ele está. Eu estou... Onde eu estiver, Ele está. Ele é Deus, Ele é dono de tudo, é Senhor de tudo. Não pode estar preso à minha mão. Por isso eu não posso dirigir as pessoas. Mas Ele pode. E olha só como é que ele continua falando aqui. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes, ordenados, e os limites da sua habitação. Ele fez isso tudo. Ele ordenou tudo, é dele. Versículo 28, só a primeira parte diz assim, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele é Deus, é Senhor de tudo. Ninguém pode ir contra Deus. Ninguém. As pessoas vão falar, mas eu faço o que eu quero. Façam o que querem. Mas se fizerem o que querem, no final é condenação. Porque Ele deu a palavra para que a gente observasse e entendesse que está fora do caminho e que é necessário voltar para o caminho, estar diante dEle. Entendem isso? Entende? Olha só, Lucas, capítulo 12, versículo 5, e a gente encerra. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. A quem devemos temer? Por que devemos temer a Deus? Porque Ele tem o poder. Essa é uma palavra muito séria. Eu sei que a gente está no meio de uma confusão muito grande, eu clamo à igreja para a gente poder estar orando. É muito importante esse momento da palavra, onde a gente pode estar ouvindo o que Deus diz. É muito importante. E eu quero dizer que é um momento único. Pastor, não vai ter outros? Não, hoje é único. Esse dia foi único. Se a palavra não entrou hoje, não sei se vai entrar amanhã. Então, o dia da palavra, o dia que a gente para ouvir Deus falando, para estarmos em culto, adorando a Ele, é um momento único. É um momento de nós pararmos e pedimos a Deus, fala o meu coração, Deus, me ensina o que o Senhor quer, os teus decretos, porque eu te amo e eu quero seguir a tua vontade.
E aí a gente fica no meio dessa confusão aqui. E eu peço à igreja para que a gente clame a Deus, se Deus nos permitir, estar num lugar mais tranquilo, para pregar, para ouvir, para louvar só. Porque a confusão do mundo vai continuar. A gente sai daqui e continua a confusão. A gente sai de carro, é um problema de carro que acontece, sai de ônibus, é um problema de ônibus, vai no trabalho, é uma confusão, é uma briga. Mas esse momento de comunhão, a gente precisava de um momento mais tranquilo, mais agradável, da gente poder estar conversando melhor da palavra de Deus. Porque isso aqui é importante a gente entender. Isso é importante. As pessoas não temem a Deus, elas não amam a Deus, e elas dizem que amam. As igrejas estão lotadas assim. Estão lotadas assim, dizendo, levantando as mãos, falando da Bíblia, como se eles entendessem a Bíblia. Mas quando é questionado quanto às coisas que se fazem, eles dizem, não se metam na minha vida. Não se metam, porque o meu corpo é meu corpo, o meu prazer é meu prazer, a minha vontade é minha vontade, o meu desejo é meu desejo. Mas se eu não disser que o teu desejo e a tua vontade pode te levar para o inferno, eu vou ser mais pecador ainda do que esses que cometem essas coisas. Porque Deus fala para mim, diga que eu estou descontente, fale para que as pessoas entendam, alerte para que eles se convertam. E se eu me calar, eu estarei cometendo pecado. Então, a gente não pode deixar de ouvir e entender e anunciar para as pessoas que aquilo que elas têm feito tem levado elas para o buraco. Que a palavra de ódio não vem de nós. A nossa não é uma palavra de ódio, uma palavra de alerta, é uma palavra de amor. E as pessoas não estão entendendo. Elas estão dizendo, não mexa com a minha vida, não me atormente, não me perturbem. Já falei para vocês, tem lugares agora onde as pessoas estão entrando no meio das igrejas para dizer para as pessoas que elas não podem mais pregar aquilo. Eles querem trocar, mudar, atualizar a Bíblia para tirar alguns textos. Se tirar alguns textos, só vai ficar alguns textos dizendo assim, Deus é amor. Deus é bom. E o restante, não, tira o resto todo, porque tudo aponta pecado. Isso é sério pra caramba. Isso é sério pra caramba. A gente precisa absorver isso no nosso coração. E pedir para Deus para que a gente não entre e navegue na mentira do mundo. E peça para Ele para que Ele nos ajude a conter a maldade que há nos desejos que há em nós. Para que a gente possa ouvir a voz do Seu Espírito. Vocês entendem o que aconteceu com os discípulos? Eles não entendiam, eles não ouviam, eles não observavam, eles não tinham o entendimento do que era Jesus e da sua palavra. Mas quando o Espírito veio sobre eles, tudo se esclareceu. Tudo mudou. E eles conseguiram obedecer até a morte. Eles ouviram Jesus até o último momento. Se nós não escutarmos a voz de Deus, não entendermos que quem nos conduz à vida é o Espírito Santo, vamos sofrer condenação. O que nós pedimos hoje? Deus, me dá coragem, me dá força, muda a minha vida, muda a minha história, me dá o ímpeto que vem do Teu Espírito Santo. O Espírito Santo está aí, está na tua vida, porque sem o Espírito de Deus nós não podemos fazer nada.